Parabéns, você acabou de ser promovido ou promovida para o seu primeiro cargo de gestão e junto com a expectativa que vem com as novas possibilidades de carreira, com o novo salário e com as novas responsabilidades, você possivelmente deve estar com algumas dúvidas, como por exemplo, como que eu gerencio essa equipe pela primeira vez? Como que eu implemento as mudanças que são esperadas que eu implemente nesse setor ou com essa equipe? E como que eu me destaco, nos primeiros dias? Bom, se essas são as suas dúvidas, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te ajudar a descobrir o que você pode fazer nos seus primeiros dias como novo gestor ou como nova gestora. Olá, eu sou o Alessandro, esse é mais um vídeo aqui na RH Academy. Para quem não me conhece, aqui a gente fala sobre gestão de recursos humanos, RH, liderança e tudo mais, E eu vou te ajudar respondendo a pergunta, o que você pode fazer nos seus primeiros 30 dias como novo gestor ou como nova gestora aí na sua empresa. Lembrando que se você é novo ou nova por aqui, se inscreva, ative as notificações e você pode nos acompanhar tanto aqui no YouTube quanto lá no Spotify também. Esse conteúdo tá basicamente na sua essência lá no Spotify, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala dos nossos primeiros 30 dias, eles são bem importantes, A gente acaba criando esses marcos temporais para tentar setar uma expectativa ou setar um comparativo do que a gente deveria fazer para aquilo que a gente está fazendo, Mas basicamente os 30 dias aí eles vão te ajudar a definir um pouquinho do tom da sua gestão dessa nova equipe, desse novo setor, Então vamos entender esses primeiros 30 dias como esse grande objetivo. Nesse caso aqui, nesses primeiros 30 dias, é bem possível que você tenha essa chance, para você, entre aspas, causar uma boa impressão, tanto em quem te promoveu quanto na sua equipe, construir a sua autoridade como líder, exercer a influência na sua equipe que você vai precisar exercer, e você pode fazer alguns testes aí também nesses primeiros 30 dias. E para te ajudar nesse início, eu preparei um plano com uma sequência de ações que você pode fazer ao longo dessas primeiras 4 semanas. A ideia aqui é que você entenda essas estratégias e seja capaz de adaptar elas para a sua realidade de trabalho. Então, o que a gente vai ver daqui para frente nesse vídeo é uma tabelinha muito parecida com essa. Então, eu vou te sugerir o que você pode fazer, vou explicar brevemente o como você pode fazer essa atividade e, principalmente, eu vou tentar ser o mais breve possível e mais claro, mais transparente possível, você entender o porquê é importante fazer aquela ação, Então, eu preparei esse plano aí de 4 semanas, E na primeira semana, eu tô chamando aqui que é a semana que você vai ter aí para entender onde você está, o seu ambiente e se planejar, Então eu tenho sugestões aí de 3 ações para você. A primeira ação é obviamente você conhecer a sua equipe e conhecer o ambiente de trabalho onde você está inserido, E como que você pode fazer isso? Você pode fazer isso com reuniões individuais, tanto formais quanto informais, aquela conversa assim mais de corredor, Vamos considerar ela como uma reunião individual, ou uma reunião em grupo, quando você reúne as pessoas da sua equipe, se apresenta formalmente, explica que você é o novo gestor ou a nova gestora, conta um pouquinho da sua história. Por que é importante fazer isso? Aqui, o que a gente quer com essa ação, reunião, conhecer a equipe é criar um relacionamento com as pessoas. Vamos partir do princípio que você não conhece essas pessoas, que você nunca viu essas pessoas, e a gente precisa se apresentar e começar a criar essa conexão de pessoa com pessoa. O objetivo aqui também vai ser você desenvolver uma competência assim, que é uma sensibilidade para você entender como as coisas funcionam atualmente naquela equipe, como que as pessoas se relacionam entre si, qual que é o ritmo que essas pessoas têm, o que elas valorizam, o que elas não valorizam. Então, por isso que eu coloquei entender a dinâmica atual. E por fim, inicialmente, mas bem inicialmente, tentar identificar alguns pontos fortes e algumas oportunidades de melhoria. Logo nesse primeiro contato aí, nessa primeira semana, Dessa primeira ação dessa primeira semana. Já a ação número 2 que eu te sugiro é você avaliar alguns processos, Eu sempre sugiro começar olhando para os processos antes de olhar para as pessoas, porque as pessoas vão executar os processos. Se você não tem bons processos, as pessoas não vão ter boas execuções, não vão ter bom desempenho. E você tem 100% de controle para modificar os processos. Você não tem 100% de controle para modificar o que as pessoas fazem, como elas fazem, no que elas acreditam. Então eu estou te sugerindo ir pelo caminho mais fácil aqui, Então avalie os seus processos. E como você
pode fazer isso é revisar a documentação desses processos, entender o início, o meio e o fim e o que cada processo deve gerar como resultado e observar o trabalho das pessoas, tá? Essa aí a gente tá, de novo, entender e planejar é o nosso objetivo dessa semana. Então por que é importante que você faça isso, né? Primeiro, é identificar o que funciona bem. O que funciona bem a gente vai tentar não mexer. Identificar também o que não funciona bem. O que não funciona bem a gente vai precisar avaliar se a gente vai conseguir mexer no prazo, no período, no tempo que a gente tem aí como meta pessoal, vamos chamar assim, né? E também identificar gargalos, porque às vezes o gargalo ele está muito mais no processo do que nas pessoas, tá? Então a gente vai olhar para esse ponto aí, essa é a minha sugestão. E de novo, né, você pode ir sempre, e eu acho que deve, né, minha sugestão, interagindo com essas pessoas da sua equipe para ir entendendo cada vez mais a fundo isso, tá? Por fim, vamos imaginar, né, você passou uma semana inteira executando essas duas atividades, sei lá na sexta-feira de manhã ou sexta-feira de tarde, ou mesmo na segunda-feira da semana seguinte, você vai definir alguns objetivos de curto prazo. Se possível, 2 no máximo, tá? O que a gente quer aqui é começar a fazer uma engrenagem girar ao longo desses primeiros 30 dias. Então você pode utilizar, né, o método SMART, que é uma maneira de se construir objetivos que são específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e dentro de um espaço de tempo. Você pode utilizar esse método para definir esses objetivos. E a razão de se fazer isso é a gente criar um senso de direção e de propósito para a equipe. Ou seja, o que a gente vai dizer, olha gente, nós estamos aqui, a ideia é que a gente caminhe para essa direção aqui, né? A gente vai para esse lado e ao final, sei lá, desses primeiros 30 dias, dos 60 dias, você que vai definir isso, que é curto prazo para você, é importante que a gente tivesse alcançado tal marco, tal objetivo. E aí você descreve esse objetivo SMART, tá? Então, como um grande resumão aqui, essa seria a semana 1, tá? O objetivo aqui é a gente, de novo, né, entender e planejar o nosso trabalho nessa semana. Agora, a gente vai dar um passinho adiante e a gente vai para a semana número 2, tá? Na semana número 2, nosso grande foco vai ser comunicar e alinhar esses objetivos que a gente definiu no final da semana anterior. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Você vai utilizar os canais de comunicação disponíveis que você tem. Você vai usar o e-mail para o grupo de pessoas, o grupo de WhatsApp ou o grupo de conversas dentro da gestão de TI que você tem com a pessoa. Você vai criar um mural com a meta e com os indicadores que vão dizer para você se você está alcançando ou não a meta, tá? Então você vai utilizar os vários canais de comunicação. Como que você vai fazer, né, essa comunicação e esse alinhamento? Eu estou sugerindo aqui reuniões regulares. Pô, Alessandro, reuniões regulares, mas eu não tenho tempo, tá? É só uma maneira de colocar isso aqui, tá? Essas reuniões regulares você pode fazer tanto uma reunião formal, né? Reúne as pessoas, explica, ajuda, né? Alinha esses entendimentos, ou você pode ir fazendo pessoa a pessoa ao longo da sua rotina diária, tá? Você pode fazer isso. Então, para que é importante fazer isso, né? Utilizar esses canais de comunicação. O que a gente quer aqui é facilitar o fluxo de informação. Tá? O que a gente quer é que as pessoas recebam a informação que é relevante para elas, que elas saibam onde essa informação está para que possam ir buscar, caso queiram, e aí garantir que todo mundo saiba, todo mundo da equipe, né, saiba o que está acontecendo, onde a gente está, para onde a gente está indo e o que a gente precisa fazer para sair de onde estamos e chegar onde a gente quer. Tá? Esse é o grande ponto aqui nessa etapa, tá? E por fim, acho que a sua principal atuação aí como gestor vai ser o que eu estou chamando aqui de reduzir ou eliminar obstáculos, tá? Então, o principal ponto aí para que você seja visto como uma pessoa que facilita o trabalho da sua equipe, eu acho que vale a pena você atuar com esse raciocínio aqui. Então, como que você pode fazer isso? Você pode identificar se existem ou não existem ferramentas. Se elas não existem, é tentar ofertar, né, disponibilizar essas ferramentas e esses recursos para a sua equipe, ou seja, você vai estar reduzindo obstáculos. Porque eu não faço meu trabalho porque eu não tenho a ferramenta necessária. Então, está aqui a ferramenta, você reduziu ou eliminou o obstáculo. Listando ferramenta, vamos entender ferramenta, tanto algo que seja tangível, sei lá, na noção mais básica, um martelo, chave de fenda, alicate, qualquer coisa,
ou também ferramentas de inteligência, tá? Softwares, programas, computadores, né? Coisas mais abstratas aí que pode ser visto como uma ferramenta necessária, dependendo do contexto onde você atua, tá? Então vamos entender dessa maneira. E por fim, você pode revisar de novo, né? E ir melhorando, modificando, ajustando os processos. Por que é importante reduzir e eliminar obstáculos aqui? O primeiro passo, eu acho que é importante a gente ressaltar que o grande ponto é você entender, né, talvez atuar com um raciocínio de facilitar o trabalho das pessoas da sua equipe. Quando elas não têm as ferramentas ou quando elas têm processos ruins, o trabalho delas fica mais difícil e, portanto, o desempenho fica pior. Se você age para melhorar processos e entregar ferramentas ou recursos, o trabalho delas fica mais fácil e, portanto, o desempenho deve ficar melhor. Então aí o que a gente está fazendo é atuando naquilo que nós temos capacidade de controlar, tá? Ou seja, facilitar o trabalho da equipe, eliminando ou reduzindo obstáculos. E aí, né, o que você pode fazer na paralela aqui também, e vai te ajudar a desenvolver essa sensibilidade para gerenciar as pessoas, é identificar um pouquinho aí como que as pessoas respondem a essas mudanças. Porque afinal de contas aí, hipoteticamente, já são 2 semanas que você está trabalhando com essas pessoas. Algumas pessoas podem ver isso como uma oportunidade, outras pessoas podem ficar indiferentes, outras podem não querer fazer as coisas de uma maneira diferente, que é o que você está propondo fazer, né? Então vale a pena você manter esse raciocínio aí, né? Essa sensibilidade para entender como as pessoas reagem às mudanças, tá? E de novo, sempre comunicando e alinhando, certo? Bom, essa é a ideia geral da semana número 2, né? Então o cerne aqui, né, o raciocínio principal que eu acho que vale a pena você manter é o que eu, enquanto gestor, gerente, coordenador, supervisor, coordenadora, supervisora, enfim, né, o que eu posso fazer para facilitar o trabalho das pessoas da minha equipe. Eu acho que esse vale a pena você manter esse raciocínio aí, tá bem? Só que antes da gente ir para a semana 3, eu gostaria de saber muito o que você está achando desse conteúdo. Então conta para mim aqui nos comentários, né? Deixa a sua opinião, deixa seu feedback, faça a sua pergunta aqui nos comentários que vai ser muito legal saber o que você está achando desse conteúdo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí, ative as notificações, tá bem? Vamos lá para a semana número 3. Na semana número 3, eu acho que o grande ponto aqui, vamos chamar assim, é implementar e treinar. Então a gente já reduziu obstáculos, né, comunicou e alinhou, e agora nosso principal foco, no meu ponto de vista e como sugestão, é a gente identificar quais são as necessidades de treinamento que as pessoas precisam para que elas sejam capazes de implementar as mudanças necessárias, para usar as ferramentas que eventualmente você tenha disponibilizado, tá? Como que você pode fazer isso? Você pode avaliar o nível de habilidade das pessoas da sua equipe. Você pode fazer isso de várias maneiras, com ferramentas estruturadas, inclusive lá no RH Academy, a gente tem uma ferramenta que chama Matriz de Avaliação de Desempenho 9box, é uma forma de avaliar o nível de habilidade das pessoas, e a gente tem um curso também sobre avaliação e gestão de desempenho utilizando a metodologia 9box. Vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer os 2 produtos, e se quiser você pode adquirir os 2 ou só um, você que vai decidir, tá? Mas o ponto aqui é que vale muito a pena a gente avaliar o nível dessas habilidades, né? E por que isso é importante? Porque aí você vai ser capaz de direcionar os seus esforços e os seus recursos de maneira adequada para capacitar melhor essas pessoas, para treinar melhor essas pessoas, e a consequência disso é que elas usem melhor as ferramentas, executem melhor os processos e a gente vai ter um melhor desempenho, tá? Então aqui a gente já está implementando algumas mudanças e a gente vai precisar treinar as pessoas para isso, tá? E também, na paralela, a minha sugestão é que você faça um monitoramento disso tudo, né? Ou seja, vai acompanhando, vai avaliando, vai fornecendo feedback para fazer pequenos ajustes, né? E por que isso é importante? Você pode tanto solicitar feedback informal, tá? A gente não precisa criar toda aquela estrutura de feedback, mas é solicitar um feedback informal, tipo, o que você está achando do que a gente está fazendo aqui? Está se sentindo bem? Você precisa de alguma ajuda? Tem algo que eu estou fazendo que talvez não esteja claro, você não está entendendo muito bem? Esse é o tipo de pergunta informal que você pede para as pessoas da sua equipe e elas vão te ajudar. Não entendi isso aqui, atrasou tal ferramenta, fulano não conseguiu entregar o resultado a tempo, o recurso a tempo, sabe? Você vai monitorando isso através das respostas das pessoas. E você, obviamente, também
pode ofertar, né, esse feedback para suas equipes, tá? De uma maneira informal também. Lembrando que feedback nesse contexto aqui são pequenos ajustes de rota, tá? Pô, vai um pouquinho mais para cá, vai um pouquinho mais para cá, faz isso desse jeito, sempre com o princípio, né, minha sugestão de facilitar a vida, né, facilitar o trabalho das pessoas. Então acho que essas aqui são boas ações aí para a semana número 3. E aí a gente já vai entrando na nossa semana número 4, né, finalizando o nosso ciclo dos primeiros 30 dias como novo gestor ou como nova gestora aí na sua empresa. E o grande ponto aqui é a gente avaliar o que a gente fez e ajustar. Tá? Então, minha sugestão aqui é que você faça uma avaliação de progresso e você pode fazer isso simplesmente medindo no final dos 30 dias, se o que foi definido, né, com meta SMART lá na semana 1, ele está sendo alcançado ou não, foi alcançado ou não, está próximo de ser alcançado ou não. Isso aqui é importante, né? A razão de se fazer isso é para a gente entender o que deu certo nesse meio tempo, o que não deu certo e o que não funcionou, né? E por que as coisas deram certo, por que as coisas não funcionaram e, de novo, realizar ajustes para o próximo ciclo de 30 dias, tá? Aí, obviamente, a ação seguinte é fazer esses pequenos ajustes. Então, com base nas análises, com base nos feedbacks que você coletou informalmente, que você forneceu informalmente, a gente vai fazer isso para garantir que a equipe esteja informada, de novo, do que está acontecendo, alinhada e também começar a desenvolver uma cultura de melhoria contínua, que é basicamente melhoria contínua, a gente se perguntar o que deu certo e por que deu certo, o que deu errado e por que deu errado. O que a gente pode mudar para fazer com que o que deu certo seja melhor ainda? E o que a gente precisa mudar para fazer com que o que deu errado não volte a se repetir no futuro? Resumidamente é isso, tá? Cultura de melhoria contínua basicamente é isso. E por fim, né, passaram-se 30 dias aí, a gente precisa celebrar as conquistas, né, porque não é só de trabalho que a gente vive. Então aqui o objetivo, né, o que você pode fazer, melhor dizendo, é reconhecer os esforços tanto individuais quanto do grupo, reconhecer os sucessos tanto individuais quanto do grupo nesse prazo inicial de 30 dias. E o objetivo, né, a razão é para a gente engajar a equipe, para a gente mostrar os resultados para a equipe, né, a equipe precisa entender qual foi a participação que eles tiveram no resultado que foi gerado, o que eles fizeram e que essa relação de causa e efeito, sabe? Eu acho que é aqui o grande momento, né? Reconhecer trabalho, reconhecer as pessoas que se destacaram e, de novo, né, mostrar os progressos, apresentar os progressos para a sua equipe, tá bem? Bom, de maneira super resumida e objetiva, essa é a sequência aí de um plano de ação para 30 dias que você pode aplicar imediatamente aí na sua empresa, no seu novo cargo de gestor ou de gestora, tá? Só para a gente recapitular os grandes objetivos de cada uma das semanas, tá? Minha sugestão para a semana 1, entender e planejar. Na semana 2 é comunicar esse planejamento e alinhar os entendimentos. Na semana 13, a gente fazer as implementações de algumas melhorias e treinar as pessoas para que elas se adequem a essas melhorias. E na semana número 4, avaliar e fazer pequenos ajustes. Agora, esses são os princípios, tá, para os seus primeiros dias. Mas vamos imaginar que você não conseguiu fazer isso nos 30 dias, porque afinal de contas são muitas ações, é muita coisa nova. Não tem problema. Utilize esse raciocínio e distribui ele num tempo maior. Então, ao invés de a gente trabalhar com 4 semanas, vamos trabalhar com 4 meses, então, sabe? Sei lá, primeiros 15 dias, planejar e entender. Depois, os primeiros 15 dias, comunicar e engajar. Mais 30 dias, aí, vamos tentar só implementar e treinar. E depois, lá no final, a gente avalia, tá? Você vai esticando ou encolhendo essa linha do tempo, mas acho que o princípio tá aqui e te ajuda bastante a causar uma boa impressão, alinhar entendimento e começar a ganhar confiança sua na sua equipe e a sua equipe em você, tá bem? Bom, era isso. Quero saber se você gostou desse conteúdo. Se você gostou, deixa aqui embaixo seu comentário com a sua opinião. Conta pra gente o que você achou. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e acesse rhacademy.com.br. Conheça os cursos online, consultoria, treinamento e tudo mais que tem lá no site. Eu te vejo no próximo conteúdo. Valeu, tchau!